Olá, todo mundo da TV Relacionamento. Eu sou Hugo Caserta, produtor aqui de São Paulo. Quero desejar para vocês um ótimo ano novo, que 2025 seja incrível para vocês. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí, vamos falar de carreiras acadêmicas, né? E que vamos escutar histórias de sucesso. Ana Lúcia Miguelete, Ana Lu, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Ana Lu, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. A grande dúvida dos internautas é assim, onde vem aquele estalo da aptidão para a carreira acadêmica a seguir? Tá? Fica à vontade. Bom, eu sou de Santo André, nasci em Santo André, vivi a minha vida inteira em Santo André, continuo em Santo André. Desde pequena eu tinha esse viés de ensinar alguém. Eu me incomodava muito com vendo crianças, colegas da infância, que não conseguiam aprender, e eu sempre tive esse raciocínio lógico, por isso que eu escolhi essa área de matemática e física. Aí desde pequena eu pegava e ensinava de um jeito mais lógico a criança a aprender, nos meus coleguinhas, no caso. E eu fui desenvolvendo isso. Na escola, eu estudei numa escola onde o professor me estimulou ao raciocínio lógico. Que bacana! Não foi por ter pai ou mãe professor? Não, a minha mãe é professora, certo. Meu pai ele era desenhista e projetista. Certo. Não por isso, foi pelo fato de eu gostar e um professor de matemática, chamado professor Ricardo. São os anjos da guarda, né? Sim, ele me estimulou ao aprendizado e ele falou para minha mãe, ela tem um raciocínio muito lógico, ela tem que seguir essa área de exatas. Seguindo essa lógica, com 16 anos eu entrei na FEI, não me adaptei ao padrão da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, eu era a única mulher na equipe, então foi bastante difícil. Saí e fui para matemática, fiz matemática na Fundação de Santo André, fiz física na Fundação de Santo André e depois entrei no primeiro concurso para o governo do Estado de São Paulo, sou professora do governo do Estado de São Paulo, prestes a se aposentar. E em 2012 entrei na Prefeitura de São Paulo como professora de matemática. Nesse meio tempo você começou a fazer especialização, fiz pedagogia, fiz especialização em educação inclusiva, fiz especialização em psicopedagogia institucional, não a clínica, e fiz um curso que muita gente fala que é coisa de doido, um curso voltado na IFUSP, que é na faculdade da USP, de Teoria da Relatividade. Nossa, que coisa! Ana Lu, olha, você vê que coisa interessante, né? Você foi fazendo toda essa... você já era uma eterna aprendiz, né? Sim. Desde pequena já, né? Tá. Porque a grande maioria das pessoas, muitos terminam o ensino médio, não estudam mais nada, muitos resolvem, sei lá, faz só uma graduação e depois mais nada na vida, né? Mas você foi fazendo um montão de coisas, né? Bastante interessante. Na verdade, é o seguinte, como você falou do raciocínio lógico, eu entendo assim, tinha algumas lacunas ainda do quebra-cabeça que faltavam. Sim. E você foi buscando completar essas lacunas, né? Eu continuo completando. Tanto que hoje, até na entrada da minha abertura eu fiz isso, eu estou no 8º semestre de Direito. Com 52 anos, eu estou no 8º semestre de Direito, estou trabalhando na Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Governo do Estado de São Paulo, fazendo faculdade à noite e nas minhas horas vagas estagiando no Direito. Maravilha. Uma curiosidade, quando você fez matemática e física, qual que era o percentual da classe, masculino e feminino? Já era melhor do que engenharia, né? Putz, com certeza. Na engenharia eu era a única mulher. Em matemática, a proporção era meio a meio. Meio a meio, tá? Porque eu fiz a graduação voltada para a licenciatura e não para o bacharelado. Ok, tá. Já em física, a proporção diminuiu muito. Era masculino a maior parte. 75% masculino e 25% mulher. Ok. E no IFUSP, quando eu fiz o curso que eu fiz, tinham 3 mulheres e
16 homens. Uma das pós que você falou lá, inclusive eu queria que você falasse um pouquinho mais do que ela trata. Tá. A primeira da inclusão... Como é que chama? Fala o nome dela. É uma especialização de educação inclusiva. Educação inclusiva, então. Mas eu queria que... tem muita gente aqui que pode ficar na dúvida. Sim. A educação inclusiva, ela te orienta como lidar, como tratar com a inclusão de crianças especiais. A gente não usa nem o crianças especiais mais, a gente usa crianças com deficiência. Porque afinal de contas, todo PCD, mundo é especial. Né? O PCD, todo mundo é especial. Então a gente usa deficiência. Então ela vai te ensinar, por exemplo, no caso do TEA, em vez de você desviar o olhar, tentar forçá-lo, não. Calmá-lo, respirar fundo e fazê-lo com que olhe nos seus olhos, porque a maior dificuldade do TEA é olhar no olho. Ok, entendi. E nas experiências que eu tive um aluno com TEA e ele era extremamente agressivo. Comigo nem tanto, porque eu consegui induzi-lo a, cada vez que eu falava, olha pra mim, por sinal a gente tinha até um código, né? Eu levantava o óculos, que eu não enxergo, né? Falava, olha pra mim. E um dia ele estava muito nervoso, eu consegui pegá-lo, chamei o nome dele, eu não vou citar o nome agora, tá menor. Perfeito. E automaticamente ele fez o sinal, ele não usou óculos, fez o sinal e olhou. Ele começou a baixar a respiração, porque eu também ensinava essa respiração para ele. Ele ensina também... Sincronizar, né? Sim. Ele ensina também o tom de voz que você tem que falar, a firmeza que você tem que falar, e ensina o principal, que muita gente esquece disso. Uma criança com deficiência, ela tem deveres, ela tem obrigações, tem direitos, e ela também tem que saber aonde é o limite dela. Então isso é induz, porque normalmente ele não é um coitadinho, uma pessoa com deficiência não é um coitadinho. A pessoa com deficiência, eu também sou, ela tem uma limitação. Então você não pode tratar essa pessoa com deficiência de coitadinho. Exatamente. Você tem que tratar essa pessoa com deficiência de acordo com a limitação dela. E não como coitado, deixa ele fazer isso porque ele não pode fazer aquilo. Não, ele não pode fazer isso porque está errado. Então a gente tem, nesse curso ele vai ensinar, inclusive é legal, eu não lembro mais, não vou mentir, nesse curso eu também aprendi a falar Libras. Opa, que interessante. Então, eu não lembro mais, porque isso foi em 2000 e... Legal. Aí eu fiquei... Porque em 2012, ajuda muito, né? Ajuda muito. Ensinei a escrever no braille com a reglete e tudo, tem os buraquinhos para você fazer, só que isso foi em 2012, eu nunca mais treinei, você acaba esquecendo, né? Mas o fundamental desse curso foi isso, você tirar esse estereótipo de que a criança com deficiência é um coitadinho. Não, ele merece respeito, ele merece dignidade, ele tem obrigações, como nós temos. Tem que seguir os limites dentro do que é previsto no contexto social. São poucas pessoas que fazem essa especialização, né? Muita gente. Muita gente. Mas tinha mais de 20 pessoas na sala? Tinha. A sala que eu fiz tinha 50 pessoas. A maioria mulheres. Nesse caso, quando você trata de licenciatura, principalmente nessa parte que a gente fala que é PEB 1, que é ensino fundamental 1, até a quarta série, quarto ano, desculpe, quinto ano, na minha época era sexta série, até o quinto ano, a grande maioria é mulher, ainda tem muito preconceito. Eu conheço ótimos pedagogos, melhores até que muitas pedagogas. Interessante, porque eu perguntei isso porque eu sou professor universitário também. Sim. Eu lecionei muitos anos de engenharia. E era aquele negócio. 98, 99% eram homens. Uhum. E há 10 anos atrás, quando eu estava na Faculdade Ibero-Americana, depois fui comprar na Linguela, chegou uma matéria lá para a graduação de Tecnologia da Informação e da Comunicação. Como eu era coordenador de tecnologia, professor, vai lá, ajuda a gente. Então eu desenvolvia as aulas, treinei um monte de professores
e fui dar aula para serviço social. Aí eu me surpreendi, era 99% mulheres. Sim. Bastante contrário. Mas acho que foi a turma que eu mais gostei, assim, em termos de interação. Sim. Quando você trata com engenheiros, né, que é assim, 1 mais 1 é 2. Ele não é 2 igual a 1 nem nada. Agora, na área de humanas, 1 mais 1 é mais do que 2. Um negócio bacana. É essa dificuldade que hoje eu tenho no direito. Tá. Fazendo um link, né? Essa é a dificuldade Sim. que eu tenho no direito, porque para mim sempre foi muito lógico. Aquilo é aquilo, acabou. Você vai deduzir, vai fazer a teoria e vai colocar na prática. Acabou. Agora, no direito... E você tem que abrir, né? É uma caverna, você tem que abrir a caverna e enfrentar. Pois é. E você já escolheu a área que você quer, do direito que você quer? Eu tinha pensado em 2 pontos principais. O primeiro ponto deles era tributário e o segundo ponto, administrativo, voltado para o estatutário. Os direitos que nós Sim. não temos, que deveríamos ter, que não são tirados. Mas hoje eu já troquei de ideia porque vou continuar no direito administrativo, tá? Pessoas como eu precisam muito disso, e eu vou pegar o direito médico. Ah, legal, isso daí também está, é uma coisa que precisa, né? Está em desenvolvimento. Agora, lá fora, também direito digital está crescendo muito também. Sim. Esse é uma área que eu não, havia comentado anteriormente, é uma área que eu não é uma área que eu não mexeria, porque eu tenho uma amiga minha, que foi a que me trouxe para cá, me trouxe nos cursos de perícia, que eu sou perita em documentoscopia e microscopia. Ela me trouxe para essa área dela. Ok, tá bom. Por sinal, eu estou estagiando como marido dela, então é uma área que eu não mexeria por conta disso, pelo respeito e pela consideração que eu tenho por ela. Então é a área dela. É que você é gentil, né? E também, assim, maravilhoso, tá? Uma postura realmente muito bacana. Legal. Você quer deixar uma mensagem para os internautas aí? Vamos lá. Sem educação a gente não é nada. É uma coisa que eu sempre falo. Educação vem de base. O ECA já diz isso. A educação, os princípios básicos da cidadania são de responsabilidade dos pais. Quando você coloca o seu filho numa escola, não é para educá-lo. Você não vai pegar seu filho e o professor não vai pegar seu filho, ensinar ele a falar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, desculpe-me. Não vai ensinar o seu filho como comer, como exportar dentro de uma sociedade. Isso é obrigação dos pais. O ECA diz isso. Nós vamos ampliar os conhecimentos dele. Nós vamos fazer com que ele consiga diferenciar o certo do errado, né, no sentido de fazer uma conta, verificar, no meu caso que é a área, né, não ser ludibriado num troco, ampliar o conhecimento social, por exemplo, pegar um pouco de história, saber se posicionar geograficamente, porque eu pego alunos que não sabem isso até hoje. Isso é o que o professor vai fazer. O professor vai saber fazer para estimular as competências e habilidades da criança, que ela já tem. No meu caso, eu fui estimulada para a área de exatas. Sim. Estou mudando de área totalmente, mas eu fui estimulada para essa área. E eu desenvolvi, tanto que eu virei professora de matemática e física. Então a gente vai fazer isso, vai trazer esse prazer, esse querer estudar, essa gana de saber e direcionar o aluno para isso. O professor o professor não é responsável pela educação, pela cidadania básica. Isso que é o mais difícil para a gente hoje. Porque os pais colocam as crianças nas escolas e esquecem que eles são pais e nós só vamos ampliar o conhecimento dele. Muito bem colocado. Você pode deixar seus contatos também? Nós vamos escrever aqui também, tá? Tá. Eu uso o Instagram, @AnaLuMichelete,
canal Lume Querete Desculpa, que assim eu trabalho, e o Facebook. Eu estou montando o LinkedIn e aí quando eu montar, eu mando para vocês. Tá bom, perfeito. Venha muitas vezes. Quero te dizer, tá? Um grande abraço.